Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e o vídeo de hoje foi inspirado numa pergunta do nosso inscrito aqui do canal, o mano Juan Tecladista. Olha que legal que ele perguntou, galera. Meu amigo disse que não adianta ter mais FPS do que a quantidade de hertz que o monitor tem. É verdade isso? Por exemplo, se você joga com 200 FPS, você precisa de ter um monitor acima de 200 Hz de atualização, senão não faz a diferença. Afinal, ter mais FPS do que hertz do monitor faz a diferença? Ou não faz, né? É uma pergunta muito boa que o Juan fez e a gente vai responder essa pergunta aqui fazendo testes práticos, tá bom? Então a gente vai matar essa dúvida de uma vez por todas. Interessante que essa dúvida é uma dúvida que já tem sido recorrente aqui nesses dias, tá? Nas últimas semanas, muita gente falando comigo, pô, Fafá, não vou montar um PC muito forte porque eu não tenho um monitor que acompanhe o PC, então não adianta. Então vamos trocar ideia sobre isso aqui, vamos fazer uns testes aqui e vai ser da hora o vídeo. Aproveita e já deixa o joinha e vamos lá, meu filho, ó. Já se inscreve também que o teste vai ser muito bom. Antes da gente testar qualquer coisa, tem algumas coisas que você precisa de compreender direitinho, senão você não vai entender nada do vídeo. A primeira dessas coisas é o que é o FPS, os frames por segundo que a gente sempre tá falando. Então vou te explicar aqui de um jeito bem fácil mesmo de entender, não tem como errar. O que a gente tem passando aqui na tela são vários ETzinhos e cada linha aqui, ó, que cada ETzinho tá se movendo, a gente tem uma diferença de FPS, de frames por segundo. Você pode ver que 1.9 FPS, que é o ETzinho lá de baixo, anda bem mais lento, bem menos fluido do que o ETzinho que tá a 60 FPS ali em cima. Então, basicamente, só olhando essa imagem, a gente já consegue ter uma noção da diferença de FPS. Então, 60 FPS, a gente tem uma imagem mais fluida e 1.9 FPS, que no caso seria o lá de baixo, a gente tem praticamente que um monte de imagenzinha, né, passando ali devagarinho na tela. E daí visualizando já fica mais fácil de entender. Um frame é igual a uma imagem. Então quando a gente enxerga um vídeo, a gente enxerga várias imagens que estão passando na tela por um curto período de tempo. No caso, a gente mede esse curto período de tempo por 1 segundo. Então quando a gente fala que um jogo, por exemplo, está rodando a 60 FPS, significa que tem 60 imagens passando na tela para cada segundo, que dá naquela sensação de movimento pra gente, que é o vídeo que a gente fala. Naturalmente, assim como a gente acabou de ver na imagem do ETzinho, quanto menos frames por segundo, ou seja, quanto menos imagens passa na tela por segundo, a gente tem uma sensação de movimento pior. Quanto mais imagens, a gente tem uma sensação melhor de fluidez. Parece que o negócio está fluindo bem melhor mesmo, né? O vídeo está bem mais definido. Bom, basicamente, a teoria do Juan é que se você não tiver um monitor bom o suficiente para exibir essa quantidade de quadros por segundo, o negócio não vai para frente. Então, por exemplo, se você tiver um jogo rodando a 200 FPS e o seu monitor for de 60 Hz, você não vai enxergar os 200 FPS passando na tela, você vai enxergar somente 60. Bom, em teoria, um monitor, por exemplo, de 60 Hz só vai exibir 60 FPS na tela, pelo menos é o que todo mundo fala, mas a gente precisa testar para comprovar se isso é assim de fato. Então a gente vai comprovar aqui na prática. Então vamos conferir isso aqui. Aqui no caso eu tenho um monitor que só pega teoricamente 60 Hz. Então, supondo que eu tenho um jogo ali que está rodando a 100 quadros por segundo, igual o Counter-Strike está rodando aqui no fundo, a gente consegue ver por aqui, teoricamente o monitor não vai exibir essa diferença de quadros por segundo na tela pra gente. Então, para fazer o teste vai ser bem simples. Eu tô aqui com o meu celular, ele vai fazer uma filmagem em 120 quadros por segundo, a gente vai filmar em slow motion, o mesmo jogo rodando a mais de 60 FPS versus o mesmo jogo rodando, né, a 60 quadros por segundo, e daí a gente vai analisar essas imagens lado a lado para ver se realmente dá alguma diferença, se a gente consegue notar alguma coisa. Então vamos começar aqui o teste primeiro, né, com mais de 60 quadros por segundo, beleza? Começou aqui, ó, você pode ver que o jogo tá rodando, né, a 200 e tantos quadros, né, muito tranquilo, e vamos deixar gravando aqui. E agora vamos rodar o teste aqui a 60 quadros por segundo, como você pode ver ali que tá travadinho
aqui em cima. Agora a gente consegue ver o resultado das filmagens que a gente fez e colocou lado a lado. E olha só que interessante. Do lado direito aqui da tela, a gente tem, né, o FPS solto na tela. Então a gente tem o jogo rodando a mais de 60 quadros. E aqui no cantinho direito da tela, a gente tem ele travado a 60. E olha só que interessante quando a gente coloca lado a lado. Você pode ver aqui que por mais que em um lado a gente tenha, né, o jogo rodando a 145 frames, que é mais do que o dobro da taxa de atualização do outro, nem em ultra câmera lenta a gente consegue perceber a diferença de performance olhando nessa tela. O detalhe é que eu filmei, né, com uma câmera do celular a 120 quadros por segundo, tá bom? Então não tinha como ela não pegar essa diferença aí de variação caso houvesse. O que é bem diferente desse teste aqui do ETzinho, né, que a gente consegue ver a diferença aqui, né, no salto dos quadros. Então, se tivesse alguma diferença, a gente ia notar, assim como tá aqui passando no teste do ETzinho. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, Fafá, mas e aí? Então, por exemplo, se eu tiver um computador que roda jogos a 200 quadros por segundo e um monitor de 60 Hz, eu realmente não vou conseguir ver esses 200 quadros por segundo? A resposta é sim. O monitor ele vai te limitar, né? Você não vai conseguir ver esses 200 quadros por segundo. Porém, tem mais coisa ali por trás do FPS que muita gente não menciona e acaba que mesmo você tendo um monitor ali que está limitando, você ainda tem uma performance a mais, você ainda tem um desempenho a mais que não é percebido, mas que você consegue utilizar rodando um jogo, por exemplo, a 200 quadros por segundo, enquanto está usando um monitor de 60 Hz, beleza? E uma das principais diferenças, principalmente em games, está atrelada ao tempo de resposta. Presta atenção, hein? Tempo de resposta, que ideia que isso te dá? Resumindo isso de maneira bem simples, o tempo de resposta é o tempo que leva para você apertar um botão no controle e o bonequinho na tela lá mexer. Quanto menor o tempo de resposta, melhor é para você jogar. Então o jogo fica mais fluido, fica mais fácil de jogar. E se for um jogo competitivo, por exemplo, um jogo de tiro, você tá levando uma vantagem se você estiver jogando online e tiver um tempo de resposta menor. Ou seja, você vai conseguir reagir muito mais rápido do que um oponente que tem o tempo de resposta maior, beleza? A gente tem o nosso próprio tempo de resposta, que é do ser humano, tá? Isso é treinável. A gente pode reduzir o tempo de resposta para determinadas ações que são treinadas, mas a gente também tem um tempo de resposta do computador. A gente consegue ver aqui o tempo de resposta abaixo aqui do FPS, eu deixei bem claro aqui no vídeo, a gente consegue ver uma diferença. Então olha só, quando a gente tem o jogo rodando a 60 quadros por segundo, observa o tempo de resposta que a gente tem. Pode ver que ele está a 16.6 milissegundos. Então quando você faz alguma ação no jogo, ela demora 16.6 milissegundos para acontecer, no caso aqui do CS, você jogando a 60 quadros por segundo, jogando travado a 60. Aqui do lado direito, aonde o FPS está solto, está correndo a 211, repara aqui, ó, que o tempo de resposta tá de 3.5 milissegundos. Ou seja, enquanto o jogo tá rodando aqui a 200 FPS em relação ao jogo rodando a 60, a gente tem um tempo de resposta a 200 quadros cerca de 4,7 vezes mais rápido do que jogando a 60 quadros por segundo. É claro que dificilmente a gente vai conseguir sentir de fato esse tempo de resposta, porém ele existe e isso faz uma diferença principalmente para quem joga competitivamente e é profissional, treina muito naquilo. Então só deixando bem claro, né, falar até novamente para ficar bem fácil aí de gravar. Mesmo que você tenha um monitor que não pega a taxa de quadros, né, que não mostra uma taxa de quadros alta demais, por exemplo, que seja 60 quadros por segundo, 60 Hz, você ainda assim pode obter vantagem, né, de ter o computador rodando a 200 quadros por segundo no tempo de resposta. Uma outra coisa também que a gente precisa mencionar é que se tem um PC que roda o jogo a 200 quadros, 150 quadros por segundo, significa que ele é um computador forte. À medida que os jogos vão evoluindo, eles vão se tornando cada vez mais pesados. Então, naturalmente, você ter um computador forte hoje, mesmo que você não tenha um monitor que acompanhe toda essa taxa de quadros, pelo menos vai te garantir uma longevidade. Significa que você tem um computador para rodar todos os jogos da atualidade e vai rodar por muito tempo ainda. Então não faz mal você ter ali o computador que roda o jogo
com desempenho de sobra, né? Não vai realmente te atrapalhar em nada. Um outro detalhe importante sobre o tempo de resposta que eu acabei de falar é que é claro que se você tiver um monitor que exibe, né, mais FPS atrelado ao tempo de resposta, você vai conseguir ter uma visualização melhor e além disso você também, né, vai ter uma reação mais rápida graças ao computador que tem um tempo de resposta menor. Vou mostrar aqui para você um exemplo, vai ficar fácil de entender. Tem um vídeo aqui nesse canal, ó, o WSDRO, que mostra de maneira bem simples, né? Isso daqui no Assetto Corsa. Você pode ver aqui no canto, a gente tem o jogo correndo, né? Cada linha aqui, ó, uma linha 240 Hz, uma linha 144, uma linha 120 Hz e uma linha 60. O vídeo tá passando em câmera lenta, beleza? Mas eu ainda reduzi a velocidade para 0.25 para a gente conseguir ver a taxa de atualização do monitor, a diferença que faz. Então olha só que interessante, ó, dei play no vídeo. Você pode reparar que o monitor de 240 Hz, ele já está exibindo o carrinho aqui, ó. Enquanto o monitor de 144 Hz também está exibindo o carrinho já, né, aqui embaixo. E ambos os monitores o mesmo vídeo está passando. Então olha que interessante, ó. Enquanto aqui a gente tem uma noção muito maior de movimento a 240 Hz, 240 FPS, embaixo aqui no 60 a gente já tem a impressão em câmera lenta que está praticamente travado. Então assim, só para você entender melhor, é quase como aqui, ó, se no monitor de 240 Hz tem a taxa de atualização maior, a gente conseguisse ver o carrinho chegando antes. Então imagina um jogo de tiro em que o personagem está passando ali no cantinho da sua tela. Naturalmente você vai acabar vendo ele um pouquinho antes. Isso acontece muito rápido, tá? Porém, tá lá. Se você colocar em câmera lenta, você consegue ver, por mais que não seja tão perceptível assim a olho nu, né? Algumas pessoas só conseguem ver de fato. Com certeza que isso pode melhorar o seu tempo de reação e te aumentar ali a sua performance nos jogos. Bom, se você chegou até aqui no vídeo, cara, você não vai sair daqui sem se inscrever. Beleza, você pode sair mesmo assim, mas cara, não custa nada, você chegou até aqui, então senta o dedo aí na inscrição do canal, que me ajuda demais. Você vai ver mais conteúdos assim quando lançar, se você não quiser ver não precisa, mas vai aparecer a notificação pra você e todo mundo sai ganhando, cara. E eu quero saber, se o conteúdo foi útil pra você, ele te ajudou de alguma maneira, esclareceu alguma dúvida ou pelo menos foi legal de ver, deixa um comentário aí que o pai quer saber, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abração, até mais e tamo junto!